Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Hoje nessas andanças, nos encontros nem tão aleatórios, eu encontrei o Rodrigo Matos, um amigão meu que a gente começou a jogar junto há um tempo. Dungeons and Dragons quinta edição, a Tomb of Annihilation, a gente tem um grupo, a gente troca muita ideia. E ele é um cara perito na área do Old Dragon, eu não conheço nada sobre isso. E muita gente vem trocar XP comigo, conversar se eu já ouvi falar um RPG em português, um RPG brasileiro. E o Rodrigão, que é da área, eu convidei ele aqui hoje para trocar esse XP, bater um papo com a gente, falar um pouco de Old Dragon. Fala aí, Rodrigo, seja bem-vindo. E aí, Kiral, tudo bom? Tudo bom, galera? Perito é um pouco demais, mas eu joguei bastante do Old Dragon lá no comecinho dos anos 10 aí, né? Acho que dá pra falar um pouquinho, dá pra explicar pra vocês aí um pouquinho sobre o jogo e pro nosso Kiral aqui, que é um completo noob nesse jogo maravilhoso. Cara, então vamos lá. Pra gente começar, eu tô com uma arte aqui que é a arte antiga do jogo, né? As regras para um jogo clássico de fantasia. Ele foi um jogo, tá aqui no registro, do Antônio Neto e do Fabiano Neme, não é isso? Isso mesmo. Lançado em 2010, é isso? Aqui na capa não tem 2010. A primeira 2010. edição foi o lançamento de 2010. Então, se você pudesse apresentar pra gente de forma resumida qual que é a pegada do jogo quando ele saiu em 2010, qual que seria o jabá inicial, a propaganda inicial, se você fosse, de uma frase resumida, apresentar assim, cara, esse jogo é sobre isso. Cara, resumidamente, é talvez um pouco difícil de falar, porque é uma experiência quase anedótica, né? Foi o que eu passei na época. 2010, vamos pensar aí, o que que tinha, assim, de grande pra jogar de RPG? Tinha D&D terceira edição, né, que ainda tava forte ali nos anos de 2010. Tinha a quarta edição que tinha saído há pouco tempo, e esses eram os grandes. Eu não sei Pathfinder como é que era aqui no Brasil, mas eu sei desses dois que eram os grandes da época e eram muito caros e muito difíceis de acessar. E assim, a quarta edição teve toda aquela polêmica, né, de ter modificado muito a forma como o jogo funcionava. Então, o World Dragon, ele saiu de certa forma como uma resposta a isso, com uma forma de jogar um jogo mais simples, mais solto, né, mais livre, mais associado de regras tão fixadas quanto era na terceira edição e na quarta edição. Ele também traz bastante da ideia de se aproximar dos jogos mais antigos. Eu não vou usar aquela palavra tabu old school aqui, porque eu não posso falar pelos caras que escreveram. Mas eu acho que a ideia era sim se aproximar em parte aí dessa ideia do old school. Sim, e eu penso o seguinte, quando ele foi lançado, a estrutura dele de engrenagem, ela teve a ver com a do Dungeons and Dragons, não teve ou não? Teve, sim, o World Dragon ele resgata muitos elementos de edições antigas do D&D, mas também da terceira edição. A única edição que você, assim, das que tinham saído até então, que você não vai encontrar pedacinhos no World Dragon é justamente a quarta. Mas você encontra aqui e ali um pedacinho de edições mais antigas. Principalmente as que saíram em português, talvez, né, no Brasil, né? Sim. Você encontra, por exemplo, a CA. Como é que eu vou dizer isso? A CA positiva, sem ser aquela CA que você tem que diminuir. A CA ascendente, que é chamada. A CA Eles ascendente. chamam no inglês de classe de armadura. Assim, a tradução, né? Classe de armadura ascendente. É atual, né? É a que quanto maior, melhor. Isso é da terceira Isso, edição, né? isso, exatamente. Isso é uma coisa que eles puxam da terceira edição. Por outro lado, os testes de atributos são pra rolar abaixo, né? Você tem que rolar Ah, é abaixo do Roll seu. Under. É roll under, exatamente. Legal. Você Então, tem que mas rolar isso abaixo do aí é da valor. segunda edição, né? Então, que já é um pouco mais antigo. Então ele vai pegando Sim, pedacinhos aqui e ali do que sim. provavelmente os Porque na escritores primeira acharam mais edição não legal. tinha teste de atributo, sabia disso? Pra fazer ideia. O AD&D 1 do Gygax não tem teste de atributo. Então, na verdade, é um resgate da mecânicas da segunda com a terceira. Cara, mas muito legal, porque, na verdade, é uma reação bem... É uma resposta, né? Bem legal, na minha visão, porque a gente tinha muito material em português e você foi encaminhado, induzido aí pra quarta edição, ou pro Pathfinder, ou pra onde que você falou? Outro sistema? Você tinha falado dois. A terceira A edição ainda estava muito terceira, né, que forte, ainda, né? ainda se manteve, né, ela sobreviveu. E aí, se você não queria isso, você tinha em português esse jogo, né? Eu tô aqui com a outra capa, ô Rodrigão, que parece que é a capa mais moderna do jogo, porque ele saiu uma outra edição, é isso? Então ele tem uma segunda edição? É por aí. Na real, é mais uma reimpressão do que uma segunda edição. Tem o escudo do Eric na capa. Isso, tem uma homenagem aí bem clara ao Caverna do Dragão. Mas se Bem você legal. pegar o livro e der uma olhada lá na
na contracapa, você vai ver que ele ainda é a primeira edição de novembro de 2010. Ele é só uma reimpressão daquele primeiro livrinho lá. Então vamos lá, eu peguei ele aqui. Então, na verdade, a edição 9 ela é uma atualização, né? É uma atualização com revisões, mas ainda se mantendo a mesma edição, é isso. E ela foi lançada quando? Essa segunda capa, eu não vou lembrar a data, mas já é assim, 2015 pra frente. Ah, entendi, mais recente. Aí, ó, ela tem aqui os autores, ó. Antônio Saneto, o Fabiano Neme e tem o Dan Ramos, que não era do original, né? O Dan Ramos, na real, ele é o ilustrador. Se eu não me engano, ele tá presente desde o começo. Ah, tá, porque aqui na capa ele tá aqui, ó. A capa dessa nova, ela tá assim, né? Old Dragon, Role Playing Game Old Dragon, um RPG clássico de aventura, um RPG de aventuras clássicas de fantasia, Antônio Saneto, Dan Ramos e Fabiano Neme. Essa tá na capa nova. Eu colei aqui, e Dan Ramos, sim, ele tá desde do primeiro livrinho lá, legal. Como ilustrador. E aí, cara, então vamos lá. Essa capa nova, com homenagem ao Caverna do Dragão, uma reedição, né? Mas ainda se mantém na estrutura, a gente vai, como eu fiz com a Renata lá no Maze Hats, que eu gostei muito, Maze Hats, eu vou fazer contigo aqui agora um destrinchar dessa ficha. Opa, pra gente trocar esse XP e, inclusive, compartilhar com a galera que tá acompanhando. Então vamos lá, eu tô vendo a ficha dele aqui, ele me lembra muito a ficha do Dungeons and Dragons, né? A estrutura da ficha do D&D mesmo, as fichas modernas do D&D tem essa estrutura. Então ela tem força, destreza, constituição, inteligência e sabedoria. É a mesma estrutura? Você joga 3d6, 4d6, como é que é? Joga 3d6 e aí organiza em cada um. Você então coloca na ordem que você quiser. Sim, sim. Mas legal, 3d6 é uma estrutura mais old school, ó. Porque, sim. Né? Porque começou na quarta edição, já começou a proposta de rolar 4d6 e tirar 1. e na quinta, embora tenha essa opção, o que a galera usa mais de fora a fora, pelo que eu vejo aí, é o point buy, né? Que você escolhe o número de pontos. Então essa pegada de rolar 3 e pegar na ordem, ela já tem uma estrutura mais old school. E deixa eu te perguntar, os modificadores eles são mais modernos, ou seja, 12, 14, 16 e 18, 18 sendo mais 4, ou 18 é mais 3? Então, se você der uma olhada na ficha, você vai notar o seguinte, nem todos os atributos têm ajuste, né? Ajuste seria o modificador, é o equivalente ao modificador. Sim. Se você reparar, inteligência e carisma não tem. Então, tem essa diferença. Inteligência e carisma tem o que tá escrito aqui? Você tem seguidores e... Idiomas. Idioma no inteligência e seguidor no carisma. Legal. Isso. Então, mas sim, a forma como você calcula o modificador já é do formato mais moderno. No entanto, nem todos os atributos têm modificadores. Alguns deles funcionam um pouquinho diferentes. Isso tem uma raiz old school também, porque a inteligência ela tem a ver com o número de línguas. Se você pegar o D&D original, os lá dos anos 70, a inteligência ela tinha muito a ver com erudição. Então não é indicado, nem era a ideia de você pegar um personagem com inteligência 6 e você ser obrigado a interpretar um cara burro, né? Um cara totalmente ignorante. Na verdade, ele era um cara que não recebeu erudição, mas ele não precisava ser burro. E eu acho isso muito legal. Então ele tinha essa pegada também. Ele tem essa pegada. Sim, se relaciona com a capacidade de ler e escrever, mas também de falar idiomas novos. Então, assim, no começo... Tudo bem que a galera acabava fazendo homebrew aí pra evitar isso, mas era comum, por exemplo, você rolar um personagem anão, por exemplo, e não ter idioma suficiente pra aprender comum. E aí? Como é que você se vira? Cara, mas você não acha isso legal, não? Eu acho que é curioso, né? Isso criava um desafio extra. Muita gente ignorava, né? Então, eu fico pensando nisso, é uma coisa que eu gosto de explorar, eu exploro até menos do que eu gostaria. Mas o desafio de língua eu acho muito legal, cara. Sem dúvida. Né? Tipo assim, eu tô bolando agora pra próxima campanha que eu quero montar pra galera aqui, usando o DDzinho original, né? Que eu tô estruturando ele, vai ser o Baikiral. Mas eu tô estruturando. E uma das ideias é a galera ser tipo, eles estarão num forte, numa embaixada, mas num reino hostil. Então eles vão, né, o personagem vai estar inserido numa região que não é favorável ao dia a dia dele. E a língua, eu imagino que eu quero explorar a língua como um desafio real, assim, de você estar numa região em que a língua comum não é a sua língua comum.
É um desafio interessante, sem dúvida, mas eu não vou nem dizer que é uma coisa do Old Dragon, de um jogo específico, mas é uma coisa que eu sinto que no RPG, de modo geral, é uma coisa que costuma passar por alto, A né? gente Não é uma passa coisa que batido, eu também. Na maioria das vezes você passa batido ou explora pouco. Mas é uma pegada legal. E ele pelo menos tem uma sementinha ali que permite essa exploração, né? Sim, sim, sim. Legal, cara. E aí o carisma também tem uma pegada, que eu tô vendo aqui, uma pegada lá dos originais, né? Pelo menos do AD&D segunda edição, mas tem dos originais, que é o número de seguidores que você tem. Como é que funciona isso, cara? Basicamente, quando você tem valores mais altos de carisma, você tem uma chance. Assim, isso. O livro ele não te dá uma regra de como você obtém esses seguidores. Mas o que se espera é que ao longo que o jogo fosse desenrolando, que a história fosse desenrolando, você encontre pessoas que estejam dispostas a te seguir sem cobrar nada por isso. O cara Ele é fiel a você. fiel a você, isso. E o que Legal. determina quantas pessoas você pode ter que são fiéis a você, que não vão te cobrar nada pra estar ali junto com você, é esse modificador de carisma. Legal, Uma cara. É outra bem coisa parecido com os antigos mesmo, com o BX, com o Zero E. Então, mas tem alguma coisa a ver com raça ou não? esse modificador, não, ele vem direto do modificador Não, eu de digo carisma. assim, um anão pode ter um seguidor Halfling, né? Um pequenino. Pode, nada impede. Como eu te falei, o livro ele não te dá regras pra você criar esses Por seguidores, sua né? conta, né? Só aponta que você pode ter tantos. É uma Aí, coisa que eu como tenho esses seguidores vão abordado, cara, aparecer? que eu acho legal, assim, porque se você pegar, não sei se você já pegou o anão, por exemplo, do D&D clássico, ele é um personagem estruturalmente mais forte que o guerreiro, né? Ele tem proteções melhores, ele tem proteções melhores na prática. Na prática ele tem proteções melhores que o guerreiro, então acaba que ele é um personagem melhor do que o guerreiro. E uma das diferenças é o 10% no XP, que o anão é 2.200, o guerreiro 2.000, mas muita gente acha que isso não compensa. Mas uma das abordagens que eu gosto de fazer é exatamente nessa interação com o carisma, que é o racial, porque quando a gente pensa no mundo humanocentrista, que é a estrutura básica do jogo, é um cenário de humanos onde o anão, o elfo são alienígenas ao ser humano, né? Eles são diferentes ali. Então eu considero que o anão ele tem muito mais dificuldade de ter seguidores fiéis de outras raças. Então é comum você ter o guerreiro humano, então ele tem mais uma vantagem, que ele pode ter escudeiro, um vigia, um guia. Humanos, eles são mais fiéis ao humano. Então essa abordagem eu acho que ajuda a equiparar um pouco as raças. Que é uma pegada legal, que dá pra explorar aqui também, né? Isso fica muito na mão do mestre. Na real, o Dragon ele deixa muita coisa na mão pro mestre decidir. Ele. Entendi. Foi inclusive uma coisa que eu considero bastante, porque como eu joguei bastante dele no começo lá dos anos 2010, foi uma coisa que ajudou bastante a desenvolver minha habilidade de lidar com problemas que surgem na mesa, assim, porque você tem que. Não tem essa de, deixa eu olhar aqui na página como é que é a regra. Cara, mas você não acha isso incrível? Eu acho isso incrível. Eu acho fantástico pra Porque, cara, eu penso assim, quando. Uma coisa, né, que a gente tava pensando, a gente jogou a Tomb of Annihilation. Imagina quando você vai lá e, sei lá, dá um fireball. Aí o cara tá escondido atrás da árvore. Aí, olha, esse cara aqui tá escondido atrás da árvore, então ele vai ter um bônus na cobertura. Aí vem um e fala assim, não, o Fireball não tem bônus na cobertura. Como não? Claro que tem. Não, olha aqui, tem um Twitter aqui do Crawford. Fala, cara, que porra é essa? Vem um cara lá da Conchinchina twittar na mesa que eu tô mestrando. Então, assim, é claro que é uma brincadeira, mas o sentimento é que você tá rodando um programa, né? E Sim, quando você deixa muito poder na mão do mestre, na verdade não é bem na mão do mestre. Eu gosto de fazer que isso é uma decisão da mesa em julgamentos. E esse julgamento significa que o mestre tá jogando junto. E eu acho isso incrível, cara. Eu acho, assim, é uma das coisas que eu mais gosto no RPG. É o sentimento de que você tá jogando e não rodando uma coisa pronta, né? Eu acho isso muito bom pra quem tá começando também a jogar, porque é uma forma de você praticar realmente sua resolução de problemas em mesa, né? Se você não tem nada escrito ali, você vai ter que pensar, você vai ter que se virar. E eu acho que essa é uma habilidade essencial pra se você quer mestrar RPG. Saber lidar com situações que não estão previstas em regra é essencial. A gente desenvolve player skill e DM skill, né, cara? Sim. Cara, muito legal. E eu acho legal, porque assim, você tem um parâmetro, você não tá totalmente desamparado ali, porque você tem o carisma, tem a raça
e tem o número de seguidores. Agora, se você como juiz naquele julgamento entender que um anão num cenário hostil, cheio de humanos que podem não ver para um anão muito bem, ele não vai ter esse seguidor. É um julgamento que você vai assumir. Você não acha isso? Sim, sim. E pra mim, cara, isso significa que o peso do jogo, é uma coisa que eu tenho falado muito aqui no canal, né? O peso do jogo, o foco, ele é narrativo, ele tá na lógica narrativa e não no sistema. E quando você inverte isso e vai procurar a resposta no livro, o sistema tá te informando como guiar a narrativa. Eu acho isso que fere muito o jogo, né? Sim. Mas beleza. Fazendo uma... quer comentar mais alguma coisa disso ou não? Ah, ficou faltando falar da reação só, né? Aí na... Sim. Eu gosto de reação do carisma, que é um outro. Uma outra coisa interessante da carisma, que é o seguinte: você não faz testes de carisma pra sabe, convencer alguém. Sim. Não tem isso no Sim. Dragon. O que você tem é o ajuste de reação, que é uma porcentagem que melhora quanto mais alto o seu carisma. E ela basicamente diz o seguinte: imagina que você pegou um sujeito aí que é neutro com relação a você, ele não tem nenhum preconceito formado contra você. Pra lidar com esse sujeito, você teria 50% de chance dele estar amistoso, 50% de chance dele estar ali desconfiado ou não, né? Modificado pelo carisma. Isso. Aí você rola no começo do encontro social ali com esse sujeito pra ver como é que ele tá em relação a você. E daí pra frente é você desenrolando o papo com o mestre. Cara, muito legal. Inclusive isso também é old school, tá? Eu não sei se você sabe, mas lá no D&Dzinho 0 tem a tabela de reação. Ela é 2d6 modificado pelo carisma também. Mesma coisa, olha que legal. Assim, aqui você falou que é porcentagem, né? Mas Sim, a ideia é a mesma. E aí na hora que vai abrir o encontro, o mestre joga ali a reação baseado no modificador do carisma pra ele. Isso é o quê? Um guia pra você fazer a interpretação daquele NPC. E o jogo é todo na dialética. Eu e você batendo bola pra ver se você me convence dentro do posicionamento ficcional se faz sentido. Então ele te dá essa ferramenta também. Cara, muito legal. Exige uma player skill aí, né? Player skill, muito legal. Nem a ficha que tá jogando, é você, cara. Muito bom. O PV é a mesma coisa? PV é a mesma coisa, D10 pra guerreiro, D8 pra D8 ladino, pra clérigo, né? desculpa, D6 pra ladino, D4 pra mago. Com uma exceção, que é um pouco diferente, que é o elfo. O máximo de dados de vida que um elfo pode ter é o D8. Então, mesmo se ele for um elfo guerreiro, ele vai rolar D8. um D8. Ah, legal. Mas se ele for clérigo, é D8 também, por exemplo. Se ele for clérigo, é um D8 também. Ele não é um dado abaixo dos outros, né? Não. Tá, mas por que ele tem essa penalidade? Ele tem alguma vantagem por ter essa penalidade ou não? O elfo é uma raça forte, eu diria, assim. Ele já no tem jogo, bônus né? raciais, né? Ele tem outros bônus, ele tem outros bônus. É ali que eu queria chegar. Lá em né? cima tem classe e especialização. O que é especialização? Especialização, minha memória vai falhar agora se é no nível 3 ou se é no nível 4, mas quando você chega em um desses dois níveis, eu acho que é o 4, você passa a ter uma especialização. Então, por exemplo, você começa como homem de armas, né? Não tem guerreiro, tem um homem de armas. Quando o homem de armas chega nesse nível X aí, que eu acho que é o 4... É o Fighting Man, lá do D&D clássico. Aí você escolhe pra ir, aí você ou vira um paladino, ou você vira um bárbaro. Ah, legal. E aí acho que tem um guerreiro agora como especialização. Legal. E aí cada uma delas tem uma habilidadezinha extra, assim. Vai criando, né? E o nível vai do 1 ao 20? Oi? Nível é do 1 ao 20. Nível é do 1 ao 20, sim. E as raças são as clássicas do D&D, elfo, anão, pequenino, né? No livro original, né, o livro básico tem as 4 originais, mas saiu o guia de raças um tempo depois, que expande isso pra nem ser a quantidade. Sim. E alinhamento, ele é a estrutura de caos e ordem ou é leal, bom, essas coisas? Caos e ordem. Caos, ordem e neutro. Ah, legal, cara. Bem legal. Ó. Essa estrutura é boa. Essa estrutura nem é da ID segunda edição, nem terceira. Essa estrutura é do clássico. É do clássico. Então, é o que eu falei. Ele tem coisas que você vai pegando de vários pontos, legal. Né? Não dá pra dizer que ele é baseado no D&D, porque não é. Não dá pra dizer que ele é tem baseado um monte de... Ele tem inspirações em vários, né? Sim. Aí a CA é a mesma coisa. A CA dele é ascendente, né? Se é ascendente, você vai somando com escudo armadura, raça, outros é o que? Tem mágico, essas coisas? Tem mágico, qualquer outra coisa situacional. E tem limite? Chega no jogo do cara ter CA 35, essas coisas bizarras ou não? Ah, não acontece. Muito difícil. Isso eu via na terceira edição, ficava maluco. Um amigo na nossa mesa criou um monge bardo. A gente tava nível 11 ou 12,
Um cara teve que sair, chegou um amigo novo, meio combeiro lá, criou um personagem meio bizarro que tinha CA absurdo, cara. A galera no nível dragão tinha que tirar 19 pra acertar ele, coisa assim. Surreal. O Old Dragon, assim, se existe uma forma de combar no Old Dragon, eu ainda não conheci, né? No tempo que eu joguei, isso não aconteceu, porque não tem isso de assim, eu vou selecionar tal habilidade, essa outra habilidade, Sim. que as duas juntas aqui tem uma sinergia assim, assado, que vai melhorar muito o meu personagem nesse aspecto. Não tem, né? Você faz ali seu personagem e aí o que você pode fazer é upar, que vai melhorar seu acerto, vai melhorar sua jogada de proteção, vai melhorar seus dados de vida, seus pontos de vida, mas não vai te dar nenhuma habilidade. E, cara, isso é legal, porque o foco o foco do old school, de uma forma geral, ele tá na narrativa, ele tá na lógica ficcional. E quando você fica com essa mentalidade, olha, no próximo nível eu vou fazer a multiclasse com essa classe pra pegar esse CA, pra buffar o meu... Isso aí, cara, você tá fragilizando, fragmentando a lógica ficcional em prol da mecânica. E quem tá no comando, pelo menos no meu gosto, é sempre a narrativa, né, cara? Então é legal. Legal. Cara, o que é JP aqui? Jogada de proteção. A jogada de proteção, ela é o equivalente à salvaguarda, o teste de resistência dos primos D&D dela aí. Então como é que funciona? A jogada de proteção, cada classe tem um valor de jogada de proteção. Né? Então, sei lá, digamos que a sua jogada de ela já é proteção fixa pela classe. Ela é fixa pela classe. Por exemplo, então, guerreiro é mais um em tudo, é isso? Não, então, é um número, tipo um 16, por exemplo. Guerreiro tem 16 jogadas de proteção. E aí essa jogada de proteção você vai fazer o quê? Você vai rolar um D20, quando for necessário, né? Que você resista a uma magia, resista a um veneno, esquive de uma bola de fogo, alguma coisa assim. E tem que tirar mais de 16. Tem que tirar mais de 16. Isso aí é do clássico também, legal. E aí ela vai decrescendo à medida que você vai upando. Porque é bem legal, cara. Porque nos novos, né, você tem bônus, tipo, mais 5. E a dificuldade é determinada, às vezes, pela criatura, pela magia. Nos clássicos, a dificuldade é fixa, né? Você que tem que resistir. O cara te tampou a magia, você tem que tirar 15 ou mais. Legal. Então ele tem essa estrutura clássica também. O movimento... como é que funciona? O movimento é daquela... o simplão, né? Você tem 30 pés e tal. E aí eu vou aproveitar aqui no movimento e fazer uma pergunta, cara. Que o jogo, você acha que dentro da estrutura do sistema ele flui muito bem se você não usar da ferramenta grid? Flui. Na real, Kiral, a maior parte do tempo que eu joguei o Dragon, eu joguei sem o grid. E nas experiências que eu tive de usar o grid, eu achei que ele fluiu pior. Legal. Porque, assim, uma das coisas muito, muito saborosas do old school em geral é você explorar a imaginação, né? O teatro da mente coletivo ali. E eu não acho que usar o grid é um problema, não acho. Mas eu tenho trazido a experiência de que o grid, o não uso do grid acelera o jogo fica mais dinâmico. E quando tiver confuso demais, você usa a ferramenta, ele é uma ferramenta. Mas o máximo que eu cheguei a usar assim com frequência enquanto eu jogava o jogo era às vezes rabiscar um mapinha. Isso, é exatamente como eu faço. Pra dar um guia, né? Isso. Pra dar um guia, sim. É porque eu sinto dificuldade, por exemplo, se a gente pegar a quarta edição como padrão, que eu joguei muito, você também, né? A quarta edição, ela sangra muito se você não usar o grid, porque tudo é enquadrado. Tudo é enquadrado. É quadrado, é burst, não sei o que, então você fica maluco se não usar. E a quinta, apesar... Fora que tem aquele lance todo de movimentação, né? Todo de movimentação. E a quinta, apesar da estrutura core dela não ser em grid, né? Se você olhar lá, o grid é opcional na estrutura do design. Mas ela tem tanto elemento como o cunning action do ladrão, alcance das magias, movimento, aí o elfo anda mais, que eu sinto que às vezes você tá sangrando o sistema quando não usa. Embora eu evite usar também. Mas eu sinto que flui melhor quando não usa, então ele não tem tanta coisa. Passe de ajuste, anda 4. Ele funciona bem no teatro da mente, eu acho isso bacana, né, cara? Aí tem uma coisa aqui embaixo, ó, os ataques, corpo a corpo. O ataque dele não é baseado em taco, não, né? Ele é, como o CA é ascendente, ele é bônus. Isso, funciona já de acordo com os D&Ds mais modernos aí. Você tem na verdade, a forma como ele funciona é exatamente igual à terceira edição.
Só que ele tem esses elementos você tem um estruturais bônus que que vão... sobe de acordo com a classe, né? Que é a sua BA, seu bônus de ataque. Então no nível 1 o guerreiro tem 1, nível 2 ele tem 2, nível 3 ele tem 3. E aí chega lá na frente, quando ele chega no modificador X, ele ganha o segundo ataque. Mas só o guerreiro faz isso. Nenhuma das outras classes tem direito a um segundo ataque. Ah, legal. Nem o não tem Ranger, né? Não tem Ranger. Entendi. E o O Paladino Ranger, também ele não Na tem. real, tem Ranger. Mas Ah, o Ranger mas ele é a um especialização do Ladino. guerreiro, né? Ladino. Ah, é do Ladino? Que Do doido. Ladino, inclusive tem. Justamente por conta dessa confusão aí, quem tá vindo das edições antigas pensa, por que o Ranger é Ladino? E aí ele tem lá tem uma caixinha de texto no livro justamente explicando isso. Gente, vamos ser honestos aqui. O que o Ranger faz? Se esconde no mato, escalha a árvore, dá uma armadilha. O Ranger ele é o quê? Ele é um Ladino do mato, pô. É, justo. E aí é o seguinte, cara, pra fechar aqui tem a parte dos pontos de experiência. Como que funciona a experiência no jogo? A regra base dele é a de matar o monstro, né? Você mata monstros, ganha XP, acumula, passa de nível, porém as classes não upam ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu sei que tem na segunda edição, não sei na primeira. O mago ele demora muito mais de upar do que o guerreiro. Ah, não é, isso é do clássico. Desde o zero ele é diferente. Ele, na verdade, só unificou na terceira. Uhum. Na terceira todo mundo passou a ter uma evolução igual, né? Então ele é diferente também. De cabeça eu lembro que o Ladino ele é o que upa mais rápido e o mago é mais devagar. Ah, legal, Aí, parecido. Aí eu não lembro com certeza. No clássico, né, o mago é 4.000 XP, por exemplo. O Ladino é 1.500. Então, é uma diferença bem louca assim. Né? E o guerreiro é 2.000. O que significa isso, cara? Não, mago é 4.000 não, 4.000 elfo, né? 4.000 elfo, o mago é 2.500, o guerreiro 2.000, o ladino 1.500. O ladino 1.200, o clérigo 1.500. Colando aqui, o clérigo é 1.500. 1.500, o clérigo 1.500. O ladino 1.200, guerreiro 2.000, mago 2.500. O elfo 4.000, anão 2.200, halfling 2.000. É isso? O do Old Dragon é um pouquinho diferente. O mago upa com 2.500 no primeiro nível, o ladrão com 1.250 e os outros dois são iguais. Homem de armas com 2.000. Será que o ladrão é 1.250? Na minha cabeça... Eu tô falando de cabeça aqui. Eu achava que era 1.200. Não, mas eu queria ver no D&Dzinho, depois eu pego aqui. Mas aí é o seguinte, o que significa isso, cara, que eu acho legal? É que o sistema, quando ele tem esse tipo de desnível, ele já te passa o sentimento de que é comum você ter personagens aventureiros em níveis variados dentro do mesmo grupo. Você pode ter um mago nível 1 convivendo com um ladrão nível 4, né? Uhum. O sistema não fere com isso. E isso ajuda ao sentimento de que o mundo é um bioma e que o mundo não está girando em torno dos personagens, né? Quando você evolui, o cenário em volta evolui junto. Você vai andando naquela esteira. Agora eu não vou encontrar mais Goblin porque nós somos nível 5. Uma coisa que isso é legal também é que isso ajuda a explicar um pouco da ficção do universo, né? Porque pensa bem, você se tornar um mago mais poderoso, com certeza é mais difícil do que você se tornar um ladrão melhor. Ou um guerreiro melhor, né? Porque ser um mago exige estudo, exige dedicação e tempo e tal. Então faz todo sentido que o mago demore mais de subir de nível do que os outros. Cara, por outro lado mais mecânico, olhando um pouco mais pra mecânica, o mago dos D&D de modo geral também, ele, vamos ser honestos, ele quebra o jogo quando ele tá no nível muito alto. Não, eu concordo plenamente. E faz todo sentido, assim. Você mudar do primeiro nível pro segundo no mago, é uma mudança de poder, na curva do poder, muito maior do que o ladrão. E faz sentido mesmo. O ladrão ele tem uma evolução bem mais horizontal e o mago ele é mais vertical. Porque o mago nível 3 ele já distorce mais a realidade que um ladrão nível 5, né? Uhum. Tô pegando a colinha aqui do D&D da Grow, que tava na minha mão aqui. Só pra lembrar, o clérigo realmente era 1.500, tava falando de cabeça. O ladrão que eu achava que era 1.200, ele é 1.200 mesmo. Então no Old Dragon ele é 1.250, mas no D&D clássico ele é 1.200. O mago é 2.500 e o guerreiro 2.000. Então, na verdade, tá tudo certo. Ele que pôs 50 a mais pro ladrão aí, tá pelando em cima do ladrão, hein, cara. Nossa. O ladrão é rapidinho, né? Mas também o ladrão é aquele que deu mole e o personagem roda. E legal, cara, legal. Então, assim a gente fecha a ficha. Mas eu tenho uma arte aqui que fala sobre os efeitos críticos, né? Tem uma arte de um carinha deitado furando o olho com a lança de um cavaleirão. O jogo ele tem porque assim, no D&D clássico não existe
a tabela de efeito crítico, a não ser que você crie a sua, não tem problema nenhum. Mas não tem na estrutura comum. Nem na terceira. E ele tem tabelas de falha e sucesso crítico, é isso? Sim, sim. Eles apresentam isso como uma regra opcional, na verdade, mas eu sempre usei na minha mesa e até onde eu sei, até o que eu acompanhava do pessoal Era nas bem redes usado. sociais, era uma regra bastante difundida, né? É. A ideia é que quando você rola um 20, você rola depois um D6 e compara com a tabelinha pra ver o que acontece. E pode ser simples como 2 vezes o dano, quanto pode ser morte instantânea. Fura o olho do cara. Legal. Então, isso traz um sentimento. Deixa eu bater uma bola com você, ver o que você acha, cara. Isso traz um sentimento mais forte ainda de letalidade, né? Inclusive, eu Sim. esqueci de perguntar lá na ficha, mas deixa eu te perguntar: quando o personagem chega a 0, ele tem alguma chance de sobrevivência ou chegou a 0, já era? Chegou a 0, ele sangra ainda. Algumas rodadas até passar de vez. Mas como Se não que me engano, até protege? -10. Ele sangra Ah, ele a sangra cada até rodada menos até -10. E se ele não tomar dano, ele fica ali. Ele sim. vai sangrando, deve ser igual a terceira edição. Ele vai tomando 1 ponto por dano e chance de estabilizar. Eu tô falando meio de memória agora. Eu posso estar falando besteira aqui. Alguém Agora que eu talvez lembrei, a venha terceira me edição cornetar aí era nos assim. comentários, mas Porque eu me lembro de cabeça, na terceira edição, você tomou um dano lá, você tem 5 pontos de vida, tomou 10, você caiu com menos 5. Aí você, toda rodada, tem 10% de chance de estabilizar, até chegar a menos 10. Se ninguém te curar ou você não estabilizar, você morre com menos 10. Então ele te dá essa colher de chá também, né? A princípio. essa é uma regra que eu lembro que foi alterada quando saiu a versão aprimorada, que foi... Vai lá, foi a segunda edição do Dragon de fato, quando eles mexeram em algumas regras. E ele chegou em 0, morre ou não? Aí eu não lembro, da versão Tá. aprimorada eu realmente não me lembro, porque eu joguei Legal. nada dela praticamente. Cara, o que eu fiz? Vou aproveitar isso aqui pra trocar um XP, né? O que eu fiz no D&D clássico? Ao mesmo tempo que eu acho que chegar a 0 morrer é muito pesado, os 3 Death Saving Throw da quinta edição, ou até menos 10 da terceira, eu achava que era muito suavizado. Então eu tenho abordado de formas diferentes. Uma delas é trabalhado melhor a antecipação, né? Antes do combate a gente trabalha melhor a antecipação, eu já fiz alguns vídeos sobre isso, para que você não tenha uma morte desinformada. O cara pisou na armadilha, morreu e perdeu o personagem. Isso não rola e a gente trabalha isso dentro do jogo. Mas uma chance eu gosto de dar, e a chance que eu dou é o teste da morte, né? O Death Saving Throw. Então bateu em 0, você faz um Death Saving Throw. Falhou, morreu. Passou, você perde 1 ponto de constituição permanente, mas seu personagem está estabilizado ali. E é uma chance que é muito pesada, mas que às vezes dá esse segundo fôlego pro personagem, a gente deixa um ferido, um ferimento compatível, né? E tem funcionado muito bem também, cara. Tem gostado muito. Mas beleza. Eu não tenho uma preferência específica quanto a isso, não. Eu acho que é muito uma questão de tá com a cabeça na proposta, né? A que eu tô me propondo aqui nesse jogo? Se eu tô numa proposta que eu aceito que meu personagem pode morrer ali contra os goblins, então tudo bem, né? Tem que estar todo mundo na mesma página, tem que estar todo mundo de acordo que isso é uma possibilidade. Como você falou, assim, eu vou voltar um pouco, talvez na decisão informada, tem que ser uma decisão informada até de antes do jogo, né? É isso aqui que a gente tá se propondo a jogar? Morreu, e é isso, vida que segue? Ou não, a gente quer personagens que durem mais tempo, pra gente poder ter mais oportunidade narrativa com esses personagens aqui especificamente. Então é uma coisa que tem que ter um acordo, né? acordo, né? Sim, Tem que ter um sim, acordo. eu concordo plenamente. Eu nem sei se essa ideia do 0 é a melhor, não. Mas é uma abordagem que a gente fez que é um meio termo, tem funcionado bem. Mas eu concordo com você. Muito antes disso, é a gente pensar assim, cara, qual que é a proposta do jogo e tamo junto, se aborda essa proposta ou não, e vamos debater sobre isso, né? Concordo plenamente. Agora é o seguinte. Em cima de tudo isso que a gente falou aqui, destrinchamos uma ficha, trocamos umas ideias, tem sempre aquela pergunta apimentada, que é o seguinte, cara. Old Dragon é OSR ou não é OSR na sua visão? Olha, eu não sou nenhum sábio aí no tema OSR, né? Não vou pretender, não vou ter essa pretensão de dar a última palavra quanto a isso. Mas eu acho que ele cresceu nessa proposta de resgatar elementos antigos, embora ele não seja um retroclone ou qualquer que seja a nomenclatura que se dê para
pra esse tipo, né? Ele é um retrogolem, de acordo com o que eu vejo por aí, né? Porque ele busca pedaços de várias outras edições. Eu acho que ele cresceu dentro desse impulso do movimento SR. Ele se beneficia muito das ideias, da mentalidade OSR de jogo. Então eu diria que sim, Kiral. Eu tô totalmente de acordo, cara. Eu tava conversando com você nos bastidores, né? Mas agora eu abro aqui, que é o seguinte, pra mim, se você tá dentro do espírito, olha, eu quero. Esse sistema tá trazendo muita informação mecânica, eu tô preso a ferramentas de elementos mecânicos, eu tenho que abrir 300 suplementos. É um jogo muito épico, muito poderoso, que o objetivo é matar Tiamat. Não que isso não possa rolar na OSR, mas enfim. Normalmente as aventuras são fim do mundo, né? O mundo tá acabando, a Tiamat vai ser resgatada, o Rise of Tiamat. Aí passa um mês e fala assim, ó, agora tem a Death Curse, ninguém mais sobrevive, vai morrer todo mundo. Aí passa mais um... Eu brinquei com um amigo meu esses dias falando que deve ser horrível morar em Faerun, né? Porque A cada 6 meses o mundo tá acabando. A cada 6 meses o mundo tá acabando. E aí, e quem vai salvar, cara, tem uma sátira muito legal que um amigo postou uma vez que é assim: nossa, o nosso reino tá sendo destruído por uma maldição absurda. Vamos ali na taberna contratar pessoas aleatórias pra salvar o mundo. Comédia total. Mas enfim, isso dito, eu acho que se você, né, quer resgatar o aventuresco, o jogo pé no chão, uma aventura muito mais voltada ao pessoal, né? Cara, é o pessoal, eu quero ir ali naquela... Existe um templo antigo que tem, sei lá, a lâmpada do Aladim. Eu quero essa lâmpada do Aladim pra mim, não é o mundo tá acabando. É um jogo aventuresco de muito cunho desse tipo, com letalidade real, com riscos reais. E dentro desse espírito, como você falou, ele foi lançado em 2010. Ele foi uma resposta tupiniquim dos autores para um produto em português, para dentro dessa ideia. Eu vou apresentar aqui um jogo que tem uma mentalidade diferente. Então, para mim, eu gosto da ideia inclusiva, né? E para mim, se ele tá dentro do espírito, vamos junto, né? Eu tô muito junto. E aí, E cara, é um papo pode falar. que a gente bateu em outras ocasiões também, né? De que assim, fica nessa, mas tal jogo não é o SR, portanto não entra no meu clubinho. Eu acho que é se fechar muito em caixinhas que você não precisa ter, né? Sim. Você pode muito bem ter ali uma troca De XP, né, cara? Sim. Desenvolver até o seu jogo, né? De repente você quer fazer uma coisa no seu jogo e você não encontrou uma resposta para isso ali no seu sistema atual. Pode roubar uma ideiazinha daqui e dali, mas se você não abre o diálogo com as pessoas que jogam outras coisas, você nunca vai encontrar essa resposta em lugar nenhum. Penso igual, cara. Trocar XP é incrível. E querendo ou não, esse tipo, quanto mais, né? Ah, vem um 2D6, vem não sei o que. Quanto mais XP você estiver trocando, melhor vai ser. A troca de XP é incrível. E aí, cara, mas uma das coisas que você me falou que é um ápice do jogo, né? Se você falar assim, cara, por que Old Dragon, né? Por que uma pessoa que tá querendo sair um pouco, tá saturado um pouco da quinta edição ou de Pathfinder, tá querendo algo bem aventuresco, pé no chão, o que poderia o vender ou por que tem uma comunidade brasileira bem fiel? E você me disse que o termo-chave é acessibilidade, é isso mesmo? Sim, eu vou manter, inclusive, porque assim, quando saiu lá em 2010, eu tava recém saído da escola. Eu tava na escola, na verdade, 2010 foi meu último ano na escola. Então eu não tinha grana pra nada, né? Não tinha dinheiro pra comprar 3 livros centrais pra jogar D&D. Então na época, além de ser assim, pô, é um jogo brasileiro, eu quero apoiar, é uma ideia brasileira, também tinha o fato de que o livro não era caro, sabe? Eu conseguia pagar pra ter aquele jogo. Então, assim, na época, eu sei que eu sou uma das pessoas, mas eu lembro de já ter conversado com mais gente que afirmou a mesma coisa. O Old Dragon, ele funciona como uma porta de entrada pro jogo, justamente porque ele não é difícil, né? As regras dele não são nada mirabolantes, são bem tranquilas de você pegar ali, ler, entender. E tá todo em português, né? Porque é brasileiro. E não é caro. E na real, ao longo dos anos, isso foi ficando, inclusive, mais fácil de ser acessado, porque hoje você encontra o livro de graça, direto no site da editora. O mundo digital ajudou, né, cara? Sim, sim. Ele já era assim, eu imagino assim, né? Lá em 2010, a gente ainda não estava mergulhado no mundo online.
né? E eu vi assim, nessa última década a gente passou a viver online. A gente não tinha essa dinâmica de tô no WhatsApp aqui, eu encontro qualquer um, converso com você o tempo todo. Não existia muito isso. Tava começando ainda, né? Então a gente ainda tinha, as versões físicas ainda eram muito fortes, mas hoje no mundo digital você consegue pegar o PDF dele de graça, né? Inclusive eu deixei aqui embaixo, o Rodrigão me mandou o link lá na Burô, você consegue pegar o PDF de graça para quem quiser, a disponibilidade do livro. Então, Rodrigão, muito obrigado, cara, por essa aula de Old Dragon. É um jogo eu nunca joguei. Eu resolvi te chamar aqui porque muita gente já vem comentar no canal. Você já ouviu falar de Old Dragon? Comenta sobre isso. Eu não conheço o jogo, nunca tinha jogado. Eu não peguei essa onda lá em 2010, né, quando ele saiu em português. Acabou que eu não entrei nessa onda. Foi inclusive o momento que eu tava saindo do RPG. Eu fiquei um tempo off do RPG por muitos anos. Voltei com a 5ª edição em 2014. Então acabou que eu não peguei essa onda. Voltei na 5ª edição e fui direto pra OSR. Mas foi muito bem-vindo esse XP. Trocar XP é sempre um prazer. Bater um papo contigo é sempre um prazer. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço pela oportunidade de trocar uma ideia, né, cara? Muito tempo que a gente não se falava, assim, por voz, né? Conversava ali no WhatsApp, mas por voz fazia muito tempo que a gente não trocava uma ideia. Muito legal, cara. Cara, e é isso. Se você gostou e quer ver mais vídeos como este, deixa o seu like, comente. Não deixa de deixar o comentário aqui. Já jogou, não jogou, conhecia, não conhecia. Porque o grande objetivo do canal é sempre trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.